Bem, pessoal, vamos falar agora vamos iniciar o nosso estudo do Poder Judiciário, né? Como dizia Alexander Hamilton, nos Federalistas, né, no Federalista lá do século XVIII, o Poder Judiciário era o mais fraco dos poderes, pois ele não detinha nem a chave do cofre e nem a espada. Mas a gente vai ver que hoje, atualmente, mesmo não detendo a chave do cofre, né, e a espada, o Poder Judiciário ele tem assumido um papel cada vez mais relevante, né, no sistema de freios e contrapesos da nossa República, no nosso Estado Democrático de Direito, funcionando muito mais como fiel da balança, até em sede de políticas públicas, inclusive em sede de decisões tomadas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Pode-se questionar muitas vezes, né, a constitucionalidade, mas os limites, né, até onde pode o Poder Judiciário avançar na discricionariedade do Poder Judiciário. Então, por exemplo, recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso decidiu que o plano de atendimento e proteção dos indígenas brasileiros em relação à pandemia da Covid-19 era um plano insuficiente e que ele deveria ser refeito. Então, existem muitas críticas, né, a essa judicialização das políticas públicas, na medida em que se teria um poder judiciário que deveria tão somente velar pela Constituição. Mas isso não é um privilégio do Brasil, né? Vê-se esse aumento do protagonismo do Poder Judiciário se verifica em outros países também, de índole democrática, como nos Estados Unidos, como na França, como na Alemanha, na Inglaterra. A Inglaterra que somente tem uma Corte Constitucional desde 2009. A Câmara dos Comuns era a última instância recursal, né, mesmo das decisões judiciais. Hoje ela tem hoje uma Câmara, ela tem hoje um Supremo Tribunal, com algumas limitações, não tem logicamente o alcance da Corte Constitucional Brasileira, até porque a Corte Constitucional Brasileira não deveria ter esse nome, não é uma Corte Constitucional exclusiva, ela é uma instância recursal, né? É também uma corte criminal, pois ela tem competências criminais originárias previstas na Constituição e também exerce o controle de constitucionalidade, tanto difuso quanto concentrado. E nós vamos iniciar o nosso estudo do Poder Judiciário através do artigo 92, que trata dos órgãos, né, do Poder Judiciário. Então, são órgãos do Poder Judiciário definidos, né, na Constituição da República, o Supremo Tribunal, como instância máxima, né, que vela pela Constituição da República. Temos aí os tribunais superiores, que têm jurisdição em todo o território nacional, né? No caso, o Superior Tribunal de Justiça, que cuida basicamente da legislação federal e estadual, nisso como instância recursal, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Então, tribunais superiores, todos com sede em Brasília e com jurisdição em todo o território nacional. O Conselho Nacional de Justiça, apesar de estar arrolado no artigo 92 como órgão do Poder Judiciário, ele não detém funções jurisdicionais. Significa dizer que ele não é instância recursal do Poder Judiciário, ele não toma decisões judiciais, ele edita resoluções, edita normas próprias que devem ser de observância obrigatória pelos órgãos do Judiciário, mas em nível administrativo. Então, é um órgão administrativo. Já decidiu o Supremo, inclusive, que o Conselho Nacional de Justiça é um órgão de controle interno do Poder Judiciário. Apesar de ostentar membros de outros poderes, como membros do Ministério Público, advogados, cidadãos, juízes também, ele é considerado um órgão de controle interno e teve a sua constitucionalidade confirmada, a criação do Conselho Nacional de Justiça teve sua constitucionalidade confirmada pelo próprio Supremo, após ações de inconstitucionalidade impetradas pela OAB, associações de magistrados, que não queriam, logicamente, nenhum órgão de controle sobre eles. E a ação do CNJ ela é concorrente com as atribuições do Tribunal de Contas da União.
na fiscalização contábil, patrimonial, financeira e também das condutas dos magistrados. Isso a gente vai ver quando estudar lá o próprio CNJ, também, da mesma forma, o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o Conselho Nacional de Justiça ele é órgão do Poder Judiciário, mas não detém função jurisdicional. Os tribunais regionais federais são 5, né? Da primeira região, que abrange, né, estados do Norte e do Centro-Oeste, e também Minas Gerais. Você tem o Tribunal Regional Federal da segunda região, né, que abrange também ali alguns estados do Sudeste. Da terceira região, né, São Paulo. Você tem da quarta região, que abrange os estados do Sul, e da quinta região, alguns estados do Nordeste. 27 tribunais de justiça, incluindo aí o Distrito Federal, um em cada estado, né? Você tem aí tribunais regionais do trabalho, né? Alguns estados não detêm, né? Por exemplo, Rondônia e Acre. Você tem Amazonas e Roraima, só tem um tribunal regional do trabalho. E você tem estados que têm 2 TRTs, né? São Paulo, por exemplo, tem o TRT da segunda região e tem o TRT da 15ª região, com sede em Campinas, né? São Paulo, segunda região na cidade de São Paulo, e pegando a região metropolitana, e o TRT da 15ª região, com sede em Campinas, pegando o restante do interior do estado de São Paulo. Tem também aí os tribunais regionais eleitorais, né? Tribunais de justiça militar, naqueles estados cujo efetivo seja superior a 20 mil integrantes. Isso está onde, Jean? Está lá no artigo 125 da Constituição. Então, o artigo 125, né, coloca, né, no artigo parágrafo 3º, lei estadual poderá criar, mediante proposta do TJ, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito, ou seja, os juízes de direito vão exercer a função de justiça militar, e pelos conselhos de justiça, né, também em primeiro grau. E em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Ok? Então aqui você tem, né, na primeira instância, nesse caso, você tem os juízes de direito, né, e os conselhos, né, e os conselhos de justiça, né, em primeira instância, no caso dos tribunais de justiça militar. O Superior Tribunal Militar, você tem as auditorias militares, né, aqui na Justiça Militar Federal, Tribunais de Justiça Militar e na Justiça Militar Estadual. Então, esses são os tribunais chamados de segunda instância, né? Aqui de terceira instância ou instância superior, instância máxima. E na primeira instância você tem os juízes federais, né, tratados lá no artigo 109 da Constituição, tem os juízes de direito vinculados aos tribunais de justiça, os juízes do trabalho, né, tratado lá no artigo 114, as juntas eleitorais, né, vinculado, e os juízes eleitorais. As juntas eleitorais elas surgem durante as eleições apenas, né? E os juízes eleitorais vinculados aos tribunais regionais eleitorais. Okay? E na primeira instância também na Justiça Militar Federal, você tem as auditorias militares e os juízes de direito e conselho de justiça na Justiça Militar Estadual. Essa é a configuração, então, dos órgãos do Poder Judiciário. É claro que cada um deles detém competências e prerrogativas exclusivas, que nós vamos estudar individualmente, né, cada uma dessas competências. Muitas dessas competências são definidas na jurisprudência do Supremo, né? O próprio Supremo às vezes define qual o limite de uma competência. O Supremo define também conflitos de competência entre tribunais. Então você vê, por exemplo, que a Constituição determina que os conflitos de competência entre tribunais superiores ou entre estes e quaisquer tribunais serão dirimidos pelo Supremo. O Supremo já decidiu que, por exemplo, quando há um conflito de competência entre o juiz do trabalho, né, e um tribunal regional do trabalho, quem deverá resolver isso é o Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, que é um conflito hierárquico. A mesma coisa entre o juiz eleitoral e um TRE. Um conflito de competência entre juízes da mesma
da mesma justiça configura um conflito hierárquico. Esse conflito não será dirimido nem pelo STJ, nem pelo Supremo Tribunal Federal. Será dirimido pelo Superior Tribunal Eleitoral. Agora, se for entre um juiz estadual e um tribunal regional eleitoral, ou entre um juiz eleitoral e um tribunal de justiça, aí você muda de configuração. Isso já seria dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça. Ok? E aí a gente vai ver todos esses conflitos de competência, um por um, né? Como é que o Supremo deliberou sobre isso e como é que isso vai cair na sua prova, quando a gente estiver estudando o Supremo, né, propriamente dito. Então, como vimos, o Conselho Nacional de Justiça não tem natureza jurisdicional, não é instância recursal, é um órgão de controle interno e dispõe de competência concorrente com o TCU, né, as competências lá do artigo 71. Ok? Bom, o Supremo Tribunal Federal, a esse respeito, já decidiu, né, que o CNJ não tem essa competência, é mero órgão administrativo, né? Então, a Resolução 135, ao classificar o CNJ e o Conselho da Justiça Federal de tribunal, simplesmente diz que as normas que nela se contêm aplicam-se também aos referidos órgãos. Então, isso foi para deixar claro, né, que nem o CNJ e nem o Conselho da Justiça Federal, o Conselho da Justiça do Trabalho também, você pode incluir aí, não são órgãos de natureza jurisdicional, né? Você pode, inclusive, questionar as decisões do CNJ perante o próprio STF. Não há problema algum. Se houver, por exemplo, violação de ampla defesa e contraditório, se a decisão não estiver lastreada no conjunto probatório versado nos autos, isso aí pode ser levado ao Poder Judiciário, né? Mas ela não detém essa competência, né, jurisdicional. Você entra com recurso, por exemplo, o CNJ pode avocar processo administrativo instaurado contra juiz. Estourados há menos de um ano, ele pode avocar para si, né? E aí, se ele der andamento, esse processo que tiver sido arquivado, ele estiver dando andamento, ele tem que abrir o contraditório, né, para o juiz que está sendo investigado. Nesse caso, o contraditório se estabelece dentro do próprio STJ. E a decisão que o STJ tomar não é uma decisão judicial, é uma decisão administrativa. Pode ser questionada judicialmente? Pode. Aonde? No Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo Tribunal Federal não se submete às decisões do CNJ. A gente até falou sobre isso já, né? O Supremo Tribunal Federal ele é supremo, né? Não há nada acima dele. Então, as decisões do Conselho Nacional de Justiça não vinculam. Até porque quem preside o Conselho Nacional de Justiça é o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Legal isso, né? Tem um órgão de controle que você é presidido pelo órgão máximo do poder que é controlado, né? Muito conveniente, né? Então, guarde isso aí também. Então, as juntas eleitorais, como eu falei para vocês, funcionam somente durante as eleições e são compostas por um juiz de direito, que é o presidente da junta, né? E 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade, conforme previsto lá no Código Eleitoral e da Lei Complementar 35 de 1979, que é a Lei Orgânica da Magistratura, ok? Veja que a Justiça Eleitoral, ela não detém juízes próprios, né, da própria Justiça, né? São compostos por juízes oriundos da Justiça Comum Estadual e da Justiça Comum Federal, ok? Juizados especiais. Então, o artigo 98 previu os juizados especiais que não são órgãos do Poder Judiciário, não estão arrolados lá no artigo 92, né? Por quê? Porque esses juizados são providos por juízes togados, ou seja, juízes concursados, ou togados e leigos, né? Então você tem nesses juizados também juízes leigos, né, para a execução de causas de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, né? Então, eles podem ser criados, né, os juizados especiais, tanto no âmbito da Justiça Federal quanto no âmbito da Justiça Estadual. Por que não são órgãos do Poder Judiciário, stricto sensu? Porque eles podem ser compostos tanto por juízes togados e juízes leigos, né? Não sendo órgãos do Poder Judiciário, aplicam-se a eles algumas regras específicas. Por exemplo, nas turmas recursais, né? A Constituição, decidiu o Supremo, não arrola as turmas recursais entre os órgãos do Poder Judiciário,
Então, por isso é que contra as suas decisões, seja ele uma justiça especial estadual, seja ela uma justiça especial federal, não cabe recurso especial ao STJ, ou seja, da decisão de turma recursal, que equivaleria, vamos dizer assim, né? Equivaleria ao TRF ou ao Tribunal de Justiça, né? Juiz estadual, Tribunal de Justiça, juiz federal, TRF. Justiça especial, turma recursal. Dessa turma recursal, assim como no TJ e no TRF, cabe o recurso especial, cabe o especial para o STJ, da turma recursal, só cabe o extraordinário para o Supremo, se houver uma questão constitucional envolvida. Não cabe o especial para o STJ, decidiu, não é, o próprio STF. Não é? Isso nos termos da súmula 640 do Supremo. Por quê? Porque elas constituem órgãos recursais ordinários de última instância, relativamente às decisões dos juizados especiais. Inclusive, eles não são tribunais. Por isso é que não se aplica, inclusive, guarde isso aí, anota isso aí, não se aplica a cláusula de reserva de plenário à decisão de inconstitucionalidade tomada por uma turma recursal de juizado especial. Por não configurar, né, um tribunal, por não estar reunido em regime de colegiado, a decisão de inconstitucionalidade tomada por uma turma recursal de juizado especial não se submete à cláusula de reserva de plenário. O que é a cláusula de reserva de plenário? Aquela lá do artigo 97 que preconiza que somente pelo voto do órgão especial ou do voto, né, ou da maioria absoluta do plenário do tribunal, é que poderão os tribunais decidir incidentalmente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, pelo fato justamente das turmas recursais dos juizados especiais não se conformarem como órgãos judiciais. Então, direto, o extraordinário direto para o Supremo. Não existe o especial no STJ de turma recursal órgão da justiça especial. E os juízes de paz também não são, né, órgãos do Poder Judiciário. Os juízes de paz estão previstos lá no artigo 98 da Constituição, que será remunerada, composta por cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos, e aí, na forma da lei, celebrar casamento, verificar impugnação, processo de inabilitação e exercer outras atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional. Então, os juízes de paz são eleitos, né, pelo voto direto, não têm caráter jurisdicional e por isso também não configuram órgãos do Poder Judiciário. Diferente do que ocorre em alguns estados, nos Estados Unidos da América, em que os juízes mesmo do Poder Judiciário são eleitos, né, têm mandato, mas diferentemente aqui no Brasil não. Todos os juízes no Brasil são nomeados por concurso de provas e títulos. Não é? Juízes concursados adquirem vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício, né? Que só perdem o cargo aí depois por sentença transitada em julgado após a vitaliciedade ou por decisão do Conselho Nacional de Justiça. Então, no caso dos juízes de paz, não, tem um mandato fixo, não são órgãos do judiciário e têm atribuições previstas em lei. Tá? Bom, Justiça Militar Estadual, já falei para vocês, do artigo 125 do parágrafo 3º, que será constituída em primeiro grau pelos juízes de direito, pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio TJ ou Tribunal de Justiça Militar, naqueles estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Ok? Muito bem. Então, Tribunal de Justiça Militar somente naqueles estados em que o Estado poderá criar, ele não é obrigado a criar. Naqueles em que o efetivo militar, ou seja, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, for superior a 20 mil homens ou mulheres, a 20 mil integrantes. Tranquilo? Vamos fazer algumas questões, então. Questão de juiz federal, CESP, em conformidade com a disciplina da organização do Poder Judiciário no âmbito regional pela Constituição, os estados criarão justiça de paz com competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação o processo de habilitação e
exercer atribuições conciliatórias com caráter jurisdicional. Qual é o erro aí? Sem caráter jurisdicional. Não existe, né? A justiça de paz não detém caráter jurisdicional, ok? É uma justiça anômala, ok? Não detém jurisdição, tranquilo? Juiz federal também do CESP, em conformidade com a disciplina da organização do Poder Judiciário, os estados poderão criar justiça militar estadual constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e em segundo grau pelos conselhos de justiça, não, né? Juízes de direito ou conselhos de justiça, ou por tribunal de justiça militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Aqui está ok, né? Mas em primeiro grau, né, a justiça militar é composta pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça. Okay? Errado, então, essa questão. Está aí o artigo 125, parágrafo 3º. Juiz de direito e conselhos de justiça. Terminamos aqui. Próximo item, nós vamos estudar o Estatuto da Magistratura do artigo 93 da Constituição.